E, cara, a gente tá, eu acho que toda essa base de teste, engenharia, né, é o que forma o teu conceito e também tá muito baseado, como tu falou lá, no manifesto ágil, no ágil, né? É muito massa ver alguém que participou tão perto do manifesto, né? E uma coisa que eu tava conversando esses dias no Bate-Papo Dev, que a gente estava trocando ideia lá sobre desenvolvimento, é que muitas empresas elas dizem e querem aplicar metodologias ágeis, mas elas nunca nem sequer leram o manifesto, né? E aí elas aplicam às vezes uma outra coisa, né? Não dão uma olhada no guarda-chuva como um todo. Mas assim, pra ti, assim, resumindo talvez em poucas palavras, o que é de fato ser ágil? Pô, cara, essa é uma pergunta bacana, assim, né? E eu te respondo essa pergunta não é com software, cara. Na realidade, daí vem da parte do esporte, assim, né? Porque eu treino capoeira desde os 18 anos, né? E desde 2012, assim, eu desço ladeira de long também, assim. Então, e quando a gente desce ladeira, assim, às vezes a gente desce 80 km por hora lá na serra, né? E assim, quando tu vai dropar a ladeira, assim, que tu sabe que tu vai acelerar, tu tem que ter convicção de que tu consegue chegar lá embaixo, né? Acho que é o primeiro ponto, assim. Então, e assim, eu vou fazer uma analogia com o skate com a capoeira, porque com a capoeira eu aprendi que a gente tem que responder as mudanças com segurança e rápido o suficiente para tu não tomar o contragolpe. Porque basicamente a capoeira ela é um esquema de flow também, né? Então quando tu tá fluindo, por exemplo, eu e tu estamos dando pernada para aquele lado lá, ainda assim tu tem que cuidar, mas muitas vezes tu dá uma pernada para lá e na mesma hora vem um contra. E aí quando vem esse contra, tu tem que ter a capacidade de inverter completamente o teu movimento de uma maneira praticamente inesperada e tu tem que fazer isso com segurança sem levar o pé na cara. Então, assim, isso para mim é a maior referência de agilidade, sabe? Veio da capoeira. Essa definição, é tu responder a mudança com segurança sem tomar o contra, né? Sem tu deixar cair a peteca, vamos dizer assim. E da parte do skate, cara, também foi bem interessante, porque daí é a parte dos pequenos experimentos, da experimentação, adaptação contínua. Isso é a base da agilidade. E eu lembro que, porque assim, tem duas modalidades principais que a gente anda de long, né? Tem o freeride, que é onde tu desce as ladeiras e para fazer as esquinas e tal, tu é obrigado a dar um slide, então tu é obrigado a deslizar o skate de lado. E já na serra, que é um drop de speed, geralmente tu não vai fazer um slide 80 por hora. Vocês vão serra, tipo com serra do Rio do Rastro, assim? A gente costuma grandes descer assim muito... ou menores? Ou não, serra... Não, são serras grandes também. A gente costuma descer bastante ali em São Bonifácio, em Anitápolis. Ah, deve ser São assim, rápido pra 4 caramba. a 6 quilômetros de descida e dá para acelerar mais de 100 por hora, né? Só que é um trecho mais de speed. Não é tanto igual a galera que desce lá nos Alpes, que eles pegam 80 por hora, 90 por hora e chegam numa curva cotovelo e os caras são monstros que eles têm que dar slide para fazer a curva, né? Eu não tô nesse nível ainda. Quando eu desço de speed, eu tenho que ser uma ladeira que não precisa dar slide. Mas, por exemplo, no Colinas, eu não sei se você sabe o Colinas do Morro da Lagoa, ali em Floripa. Não. Na subida do Morro da Lagoa. Tá. É igual o Morro da Lagoa, porém sem os carros, né? Sim. Mas é descida assim com a curva cotovelo no final. Então a gente acelera ali a 60, 70 e para fazer a curva tem que dar o slide. Cara, e quando eu ia, né, quando eu comecei a andar nessa ladeira, eu me borrava de medo pela ladeira. Eu chegava lá, eu começava a tremer, suar, e aí eu não conseguia andar, eu travava legal, assim. E aí chegou um dia um skatista profissional e falou para mim, ele falou assim, tu sabe dar slide? Eu disse, não, slide eu sei dar. Então tu faz assim, tu começa a descer na hora que tu sentir que tá acelerando demais, se ficar com medo, tu dá um slide. Aí eu assim, então beleza. E aí eu comecei a fazer isso, e aí eu percebi que no início eu andava 5 metros e dava um slide. Aí depois andava 6 e dava um slide. Aí depois, cara, e aí quando eu vi isso é a base do TDD. É o Test Driven Development. Basicamente é tu diminuir os teus ciclos de aprendizado, entendeu? Então eu comecei com ciclos bem pequenos e à medida que eu fui ganhando confiança, eu fui, né, acrescentando ciclos, só que com segurança.
para responder a mudança. Então, tipo assim, porque quando tu tá rápido sem fazer a curva, tu é obrigado a fazer a curva. Então, um tá bem ligado ao outro, né? Porque tu vai desenvolvendo, testando conforme o tempo, né? E a questão da agilidade da capoeira, essa analogia, né? Porque o cara sabe que realmente a capoeira é esse esporte que... Nesse caso ali, se tu não tiver a velocidade, eu não gosto de falar assim de agilidade não é igual a velocidade no desenvolvimento de software, Sim. né? Porque muitas vezes, para fazer direito, tu vai codar muito mais, no início tu vai ser talvez até mais lento, até criar toda a tua infraestrutura que tu precisa para fazer as coisas, mas depois tu acelera pra caramba porque tu não precisa daí gastar tempo com bug e outras coisas, né?